gratuidade. Vamos direto à Câmara de Vereadores, ao vivo, saber mais informações dessa votação, se a votação já aconteceu, como é que está essa votação e toda essa discussão para esse subsídio do transporte da passagem do transporte coletivo. Marcão, eu queria até trazer essa discussão aqui, porque muita gente hoje se pergunta quanto que vai ser esse subsídio, a Câmara aprovou esse subsídio, como foi essa votação? E direto da Câmara de Vereadores, Evandro Mandadori. Bom dia para você, Evandro. Oi, Nader. Boa tarde para você, a todos que acompanham o Balanço Geral. Só me fala como é que tá o sinal aí, viu, Nader? Que tá oscilando aqui dentro da Câmara. Qualquer coisa, nós tentamos fazer do lado de fora aqui para trazer essa informação importante. Tá bom o sinal? Perfeito. Então, maravilha. A gente fala desse assunto que dividiu opiniões, né, nas últimas semanas. Nós trouxemos aqui no Balanço Geral também. É um valor que chama atenção, é um valor que a gente tem que ficar olhando de perto, porque são 25 milhões que saem dos cofres públicos e sai de um recurso que é livre, que pode ser investido em qualquer coisa, do superávit que eles falam, né? O recurso livre. O prefeito pode investir aonde ele desejar, da maneira ali que ele quiser, né? Então é um recurso muito importante. Foi aprovado agora há pouco aqui na Câmara de Maringá a liberação para a Prefeitura fazer esse aporte para a empresa para baixar a passagem ali por cerca de R$1 diretamente em cada tarifa que é cobrada dos passageiros aqui do transporte coletivo. Aqui ao meu lado está o vereador Sidney Telles, do Avante, que ele acompanhou até mesmo uma comissão que teve aqui para avaliar uma CPI da questão da passagem, do preço da passagem, que não é de hoje que o maringaense reclama ali do valor que tem pago nessa questão do transporte coletivo. Mas eu conversava com ele, Nader, é importante a gente esclarecer que a Prefeitura elencou nessa mensagem de lei, vereador, todos os problemas enfrentados a respeito do valor alto da passagem. E um deles, que vale a pena a gente destacar aqui antes de eu conversar com o vereador, é a questão do número de pessoas que não pagam mais a passagem. Foi colocando gente, vamos simplificar, foi colocando gente que não paga e hoje esse grupo é muito grande que não está pagando a passagem e por isso também ajudou a subir o preço, sem falar de combustível, sem falar do preço, né, com a manutenção de ônibus, essas coisas que a gente já sabe. Então, hoje, os vereadores entenderam que a Prefeitura tem que ajudar a custear o transporte. Veja, toda vez que um projeto de lei, seja ele do governo federal, que estabeleceu que os idosos não devem pagar a passagem a partir de uma determinada idade, seja o portador com deficiência, seja 50% dos jovens estudantes que a Prefeitura paga e a outra parte também vai para a tarifa de quem usa o transporte. Esse é o ponto importante. Quem é que está pagando essas gratuidades? É o cidadão que usa. Ele entra lá e agrega na passagem todos os que são transportados. E quem é que está dando a gratuidade? É toda a população que quer deixar o seu idoso poder ir de um lugar para o outro sem pagar. Então quem que tem que pagar essa conta? É a Prefeitura com os nossos impostos e não aquele que usa o sistema público. Até porque nós queremos que mais pessoas usem e paguem e com isso nós tenhamos uma tarifa menor ainda. E ao mesmo tempo nós precisamos que o sistema de mobilidade se transforme, porque esse sistema com cada vez mais motociclistas, cada vez mais veículos, vai trazendo despesas, riscos e ao mesmo tempo a gente não atinge o objetivo, que é chegar rápido e ter um transporte seguro. Então é um primeiro passo, mas eu já considero que as gratuidades já deveriam estar sendo pagas pela Prefeitura mesmo e não por aquele que anda no transporte e ainda tem que pagar por aquele que não paga e anda com ele. Vereador, então hoje os demais vereadores, o senhor e os demais vereadores, autorizaram a Prefeitura a investimento 25 milhões para deixar a passagem mais barata. Hoje foi aprovado em primeira votação. Não teve nenhuma emenda, né, que foi aceita, pelo menos. Uma vereadora até tentou colocar algumas emendas, mas foram rejeitadas. Provavelmente vai ser aprovado na segunda votação também. Então, praticamente, já está certo essa questão do subsídio. Está certo e há vereadores que gostariam de que ele fosse maior ainda, de que diminuísse mais ainda para atrair as pessoas para o transporte. Acontece que nesse primeiro momento a lei está pagando as gratuidades.
ela não está pagando o transporte efetivamente, senão seria um valor maior ainda. E nós teremos mais idosos, certamente, no ano que vem, nós teremos mais estudantes, esperamos também. Então, nós teremos um impacto maior no próximo ano, que deverá constar do orçamento. Mas é inevitável, é uma ida sem volta, de que cada vez mais o poder público é quem vai pagar o transporte público e que nós vamos chegar num momento em que a prefeitura vai ter que cuidar da bilhetagem e ela mesma tomar conta do transporte. Para mim, isso já é uma ação inevitável no mundo todo. Obrigado, vereador, por enquanto. Eu peço que continue aqui com a gente. Quero mencionar, quem não paga o transporte coletivo. Eu achei, assim, algo que chamou a atenção, né, por parte aqui essa mensagem de lei que foi enviada pelo Poder Executivo aqui para a Casa de Leis. Tem aqui as pessoas que não pagam. Olha só, as passagens que são gratuitas, né, relativas às passagens das pessoas com deficiência, idosos, pessoas com transtorno mental, em tratamento contínuo, população indígena que comercializa artesanato, pessoas com transtorno do espectro autista, crianças, adolescentes, portadores de patologias crônicas e também gestantes. Então é um público amplo, né? E dentro do número de pessoas que utilizam o transporte coletivo, esse público é representativo. Está todo mundo pagando, então, por isso, né, Nader? Eu estou acompanhando aqui os comentários das pessoas ao vivo em relação à sua entrevista, aos que vão ser beneficiados. E aí, alguns dos comentários que eu separei aqui, ó. Algumas pessoas, como a Vânia Furtado, comemorando, o RU já foi votado. Aí a Vânia ainda comenta aqui, ó, quanto a esmola é demais, o cego desconfia, pagamos caro e vamos em pé. O golpe tá aí, cai quem quer, a conta vai ficar mais cara depois. Boa tarde, acho que deveria ter uma cota de passagem por mês para as pessoas de graça. Nós não podemos pagar por quem não paga e ainda mal acomodados. Lotação, demora mais, é muito mais caro ainda. É polêmica a discussão, só que agora não tem mais volta. Foi votado e por unanimidade, é bom deixar claro isso, né? Exatamente, votado por unanimidade e vai ser votado pela segunda votação, mas a gente já sabe, né? Votou na primeira, ninguém se colocou contra ali, não teve nenhuma emenda. Na segunda deve passar ligeiro, vamos dizer assim, né? Vai passar, votar ali é mais um protocolo, né? Uma formalidade. Então, esse valor de 25 milhões. Vale destacar um outro detalhe, o vereador pode até me ajudar com essa informação. Esse ano são 25 milhões, mas tudo está subindo. Pode ser que no ano que vem, né, possa ser 35 milhões ou até mais que isso. Um detalhe importante, que até o nosso repórter Fábio Guilherme estava aqui, conversou com o secretário responsável, né, pelas finanças da prefeitura, e ele disse que esse ano saiu dos recursos livres, mas no ano que vem, vereador, pode sair de algum projeto do governo federal. Aí melhoraria a situação para a gente, né? Um recurso vindo da União não deixaria onerado assim os cofres públicos municipais. São duas situações. A primeira é a federal, que instituiu a gratuidade do idoso a partir diminuindo a idade. Então, os municípios estão pedindo que o governo federal mande o dinheiro disso. E também do governo do estado, que já faz esse subsídio na região metropolitana de Curitiba. E que há também essa solicitação para as demais regiões metropolitanas das grandes cidades. Porque o transporte público é um problema para o Brasil todo e é um problema para todas as cidades. Então, a gente espera isso. Mas, certamente, o número de gratuidades vão ampliar, você pode ver a lista. E quando você entra no ônibus, você está pagando a tua passagem. E está ali o idoso, o autista, a grávida, aquele que tem algum outro tipo de perturbação que a lei prevê, e ele está pagando por todo mundo. É justo que o poder público pague através dos impostos de todos. Por isso que a gente olha a perspectiva de que talvez aumente, mas também pode atrair mais gente, fazendo com que mais gente rache esse bolo e diminua também o valor da passagem. Obrigado, vereador, pela participação aqui no Balanço Geral. Antes de devolver... Oi. Não, eu queria até aproveitar antes de devolver e queria que você fizesse uma pergunta. Você mesmo pode fazer, nem precisa colocar no retorno. Eu queria só perguntar se o vereador não entende que nós estamos indo na contramão do que a nova política estabelece, que é cada vez menos dinheiro público investido na iniciativa privada. Eu entendi que o vereador falou de muitos municípios
Porque a partir do momento em que você abre o cofre público para investir no privado a primeira vez, dificilmente volta. E a discussão que nós vemos hoje, ele citou o exemplo da capital Curitiba e de outros municípios, hoje, esses municípios tentam acabar com esse subsídio e não conseguem mais. Será que nós não fomos na contramão da nova política, que é cada vez menos dinheiro público investido no setor privado, mesmo beneficiando a população, como foi a carta encaminhada pelo prefeito de Maringá para os vereadores, pedindo a aprovação, dizendo que era dinheiro público para a população, mas não seria um dinheiro público da população para parte muito pequena da população? E aí muita gente ainda questiona que um controle de como esse dinheiro vai ser gasto, quantas pessoas efetivamente vão usar, e se a pessoa não usar nesse mês, vai sobrar no mês que vem? Todas essas questões não estão indo contra essa nova política? O vereador Nader está fazendo uma pergunta importante. Ele entendeu a parte de ajudar a população, do valor dessas pessoas que estão com a gratuidade na passagem, mas não está indo contra uma nova política que é evitar que o dinheiro público seja investido no setor privado, né, que beneficie a empresa, está beneficiando parte da população. Mas não pode ser assim, vamos dizer, um saco sem fundo. Coloca 25 milhões agora, depois tem que custear no ano que vem novamente e começar a onerar esse dinheiro público para o setor privado. Não é uma questão, um ciclo vicioso? É preciso entender que o transporte é público. Ela tem uma concessionária que hoje presta esse serviço através de um contrato. O sonho da gente é que esse contrato fosse rompido, para que possa ter mais prestadores de serviço abaixando o preço. Mas isso depende do judiciário ou da época em que se encerrar o prazo do contrato, que também nós teremos aí nos próximos anos, não ainda nessa legislatura, mas na próxima certamente, já o encerramento desse contrato. Por outro lado, vai chegar um momento em que o município terá que assumir esse transporte. Eu penso que as empresas, em muitos lugares, já estão entregando, dizem que não compensa para elas, e o poder público vai ter que assumir o transporte público e tomar a decisão de como é que ele vai cobrar isso, porque ele vai ter que fazer com que esse serviço aconteça. Ao senhor ver, é a única medida, então? Para mim, é um caminho sem volta. Tem que fazer e é a única solução. E vai chegar nesse ponto que eu estou dizendo, vai chegar no ponto em que o município vai ficar responsável pela bilhetagem, que é o que eu tenho pedido, ele recebe dinheiro e paga quem vai fazer o serviço. Para mim, não tem mais nenhuma solução no horizonte nesse momento. Nader. Não, tá certo. Agradecer ao vereador, agradecer a você, Evandro, pela participação conosco. Daqui a pouco você retorna. Já disseminamos, né, a informação, todos já sabem, a Prefeitura vai custear nesse primeiro momento cerca de 25 milhões e torcer para que a gente possa, nos próximos anos, conseguir superar, quando vier o subsídio salarial para os motoristas, a discussão que vai vir com o acordo salarial, e aí quanto que a Prefeitura vai ajudar na reposição salarial dos trabalhadores, e a gente sabe que tudo isso acontece de experiência própria. Evandro, vereador, muito obrigado pela participação conosco, e a gente está aí trazendo a informação para os nossos telespectadores. Confirmada, então, a votação na Câmara de Vereadores por unanimidade. A partir de agora, a Prefeitura vai subsidiar. Obrigado às mensagens que estão sendo feitas. Ao Edson aqui, só para finalizar, o contrato pode ser rompido a qualquer momento, pois é um monopólio, e o monopólio é um crime. Diz aqui, concordo com o Samuel, o trabalhador paga para ir em pé no Jardim Olímpico, o transporte é péssimo. A Cristiane conta que o transporte público já está pago com tanto imposto que cai nas nossas costas. Essas empresas ou essa empresa deve ter o contrato vitalício, só pode. E para finalizar aqui, né, uma pequena parte da população que vai usar esse dinheiro, será que a gente não sabe aí do que o transporte é público? O Alisson me pergunta e eu vou dizer para vocês de experiência própria. Para finalizar o assunto, todos os outros municípios que subsidiam parte da passagem sofrem quando há uma discussão em reposição salarial dos trabalhadores. A grande maioria dos municípios que hoje ainda paga subsídio às empresas tenta retirar esse subsídio e não conseguem mais. Que bom, então, que a Câmara aprovou, os vereadores, que são os fiscalizadores, em nome do povo, entenderam que a Prefeitura tem a obrigação de subsidiar e foi por unanimidade, então não se fala mais nisso. Agora, todos nós pagamos pelo transporte público, por um transporte que, segundo os próprios usuários, não é um transporte adequado ou condizente. Mas, agora vamos todos pagar. Vem comigo porque, olha, um caminhão tombou aqui na região de Guaiapó.
onde um trabalhador morreu e outro ficou gravemente ferido. Bruno, essas vítimas todas, elas estavam no caminhão